Saúdo os meus alunos do curso de Sapienciais em nosso quinto áudio. Então, nós vamos tratar do livro da sabedoria, já que no último já falamos do capítulo 24 de Eclesiástico, estamos nas aulas remotas comentando a exegese do capítulo 24 de Eclesiástico. Passamos agora ao próximo livro, que é o livro da sabedoria. E então esse áudio. O livro da sabedoria, a doutrina do livro. O livro da sabedoria é fundamental no estudo bíblico, tanto assim que é o centro a partir do qual se denomina uma das seções bíblicas, que é a nossa agora do curso, chamado Sapienciais, é devido ao livro da sabedoria. Sobre o prisma da doutrina, o livro da sabedoria representa uma pedra milenar na construção da divina revelação. Ele é um dos últimos livros do Antigo Testamento e talvez o livro que mais se aproxima da preparação à revelação do Novo Testamento, além de ser escrito na mesma língua original do Novo Testamento. O original do livro da sabedoria é grego. O coração do livro da sabedoria é a seção de 7 a 9. O livro é apresentado em 3 sessões, digamos assim, do capítulo 1 ao 6 é a primeira sessão do livro, do 7 ao 9 é a segunda sessão e do 10 ao 19 é a terceira sessão. Isso é uma divisão, são tantos autores, alguns dividem o livro em 3 partes, outros em 2. Esse em 3 partes foi meu professor, que apresenta, é um dos que defende esta teoria, o professor Gilbert, o professor Wright, que divide em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 10, ou melhor, ao capítulo 11 do livro, e chamado Encômio da Sabedoria, o Elogio da Sabedoria, e do capítulo 12 ao capítulo 19, a segunda parte do livro, em que vai tratar da fidelidade de Deus com o seu povo, destacando principalmente o Êxodo. Voltemos aí para a divisão do livro em 3 sessões, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro da sabedoria, do capítulo 7 ao capítulo 9 e do capítulo 10 ao capítulo 19. De tal modo que a segunda divisão se torna o coração, o centro do livro. É uma estrutura concêntrica, o próprio livro da sabedoria. Portanto, este livro foi escrito provavelmente no reinado do imperador Augusto. O livro da sabedoria se apresenta de modo em destaque especial um elogio da sabedoria, que em grego se diz elogio encomion, e em latim encomium, e em português elogio. Nós, então, falando do livro da sabedoria, já destacamos estas dimensões. No centro do livro, portanto, vai estar o capítulo 9, que é a oração de Salomão pedindo a sabedoria a Deus. Um colosso de estrutura concêntrica da petição orante do monarca a Deus, a oração. Ora, meus discípulos, meus alunos, a estrutura do livro, ou melhor, a escrita do livro é regida pelo hábito ou estilo filosófico. O original do livro é língua grega. Os gregos, nós sabemos, são os genitores, os que tornaram presente no mundo a filosofia propriamente dita. E a filosofia pura, digamos assim, propriamente dita, é a filosofia grega. O livro pode ser visto como projetado, produzido pelos ares ou dinâmica filosófica.
Deus utiliza a dinâmica do conhecimento humano para se revelar aos humanos. E por que não? Pois bem, o livro da sabedoria, como obra, comporta 19 capítulos. Pode ser visto esta obra sob o ângulo aristotélico. Sabemos o grande filósofo Aristóteles. Então, no livro, ou na doutrina, no pensamento aristotélico, há 3 discursos que, digamos, ou chamamos discursos aristotélicos. Primeiro discurso é chamado discurso deliberativo, que é construído no tempo futuro. O segundo discurso aristotélico é o discurso judicial, construído no tempo passado dos verbos ou do pensamento. Terceiro discurso aristotélico é chamado discurso demonstrativo, no tempo presente. E é exatamente este terceiro que nos interessa mais, porque está ligado à construção do livro da sabedoria. O livro da sabedoria parece ter sido tecido sobre o influxo do discurso demonstrativo, o terceiro discurso aristotélico, chamado em grego epidítico ou encomion. E encomio significa elogio. Então, sob este aspecto, o livro da sabedoria, em seus 19 capítulos, é visto em 3 partes, como nós já falamos. Vai do capítulo 1 ao capítulo 6, do capítulo 7 ao capítulo 9, segunda seção do livro, e a terceira seção vai do capítulo 10 ao capítulo 19. E na seção de 7 a 9, nós vamos encontrar o centro, que é o capítulo 9, mas pertencendo a essa seção, a seção vai tratar da sabedoria no encontro entre o capítulo 7 e 8, que é essa seção de 7 a 9, no encontro, exatamente no ângulo do capítulo 7 ao 8, nós vamos encontrar um elogio especial, que é chamado elogio da sabedoria, mas aí nós vamos encontrar no livro da sabedoria 3 dimensões sobre a sabedoria. Aí se vai falar desse encontro entre o capítulo 7 e 8 do livro da sabedoria, precisamente do capítulo 7, versículo 22 ao capítulo 8, versículo 1 do livro da sabedoria, nós vamos encontrar um título que damos de elogio da sabedoria. Aí no livro da sabedoria, nesta seção central do livro, se vai falar da origem da sabedoria, ponto 1, ponto 2, a natureza da sabedoria e ponto 3, a obra da sabedoria. A origem da sabedoria, de onde ela vem, a natureza da sabedoria, o que ela é em si mesmo, e a obra da sabedoria, o que a sabedoria faz. Então, nós temos aí o livro da sabedoria dividido em exórdio, também outra denominação, exórdio, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, exórdio significa o destaque. Segunda parte do livro é o elogio, que vai da seção capítulo 7 ao 9, e a terceira seção, que é chamada também síncresis, que significa comparação, que vai do capítulo 10 ao capítulo 19. Aí se vai falar da exaltação de Deus, a libertação de Deus do seu povo no Egito, principalmente o seu povo no Egito, que Deus destaca. Então, nós temos aí na seção central o elogio da sabedoria, que é do capítulo 7 ao capítulo 9, e já disse que no capítulo 9 há uma oração de Salomão suplicando a sabedoria, e temos aí uma estrutura concêntrica, e nós vamos fazer a exegese do capítulo 9, mas estamos tendo uma visão geral do livro da sabedoria. Nessa visão geral do livro da sabedoria, destacando a seção central do livro, que vai do capítulo 7 ao capítulo 9, e nós vimos aí, e falei que no ângulo entre o capítulo
7 ao 8, há o elogio propriamente dito da sabedoria, em que se vai falar da origem da sabedoria, da natureza da sabedoria e da ação da sabedoria. Há um escritor chamado Larcher. Este Larcher apresenta um artigo fenomenal comentando a natureza da sabedoria no livro do próprio nome, do livro da sabedoria. E ele comenta a natureza da sabedoria apresentada no livro desde o capítulo 8, do capítulo 7, que vai do versículo 22 ao capítulo 8, versículo 1, que fala dessas três dimensões sobre a sabedoria, a origem dela, a natureza dela e a ação dela. Larcher apresenta a sabedoria com o atributo de 21 atributos. A sabedoria como tendo 21 atributos ou adjetivos, qualidades dela, falando do que ela é em si mesma. É interessante se ver que quando ele comenta e vê aí no texto bíblico a sabedoria apresentada com 21 atributos, ele encontra aí uma cifra de 3 vezes 7. Nós sabemos já aí toda a simbologia aritmética voltada para esse comentário, compreensão do texto, da seção central, que é o elogio da sabedoria, que vai do capítulo 7 ao 9. E no encontro do 7 e 8, encontramos essa cifra de 21 atributos, é 3 vezes 7. Sabemos que o número 3 é símbolo e representa o eterno, e sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Nós sabemos 7 é a soma de 3 mais 4, o eterno e sua obra. O eterno é 3, a obra é 4, como é o cosmo, são as 4 estações do ano, são os 4 pontos cardeais, etc, etc. Então, essa cifra de 3 vezes 7 mostra a sabedoria como um espírito com 21 atributos. Esse 21 atributos nos fala da plenitude da presença de Deus com sua sabedoria, aí no livro que leva o título, o livro da sabedoria. E aí, na seção de 7 a 9, é chamado o elogio da sabedoria, e apresenta aí nessas dimensões que, quando estivermos comentando a exegese do capítulo 9 do livro da sabedoria, que é a oração de Salomão pedindo a sabedoria. Ele é um jovem monarca que começa o seu empreendimento, o seu reinado, e pede um SOS a Deus para que lhe dê condições de bem governar o povo. Ele que é jovem e precisa uma experiência e uma força e uma condição de fazer o bem, de julgar com dignidade o povo a ele confiado como monarca. E o jovem monarca recorre a Deus em oração, pedindo a sabedoria. E este capítulo 9 do livro vai nos apresentar as dimensões que a exegese nos permite contemplar e admirar a beleza da construção deste capítulo e a estrutura que ele apresenta. Portanto, nós já temos quase 14 minutos, só temos 1 minuto para fechar o nosso áudio. Então lembro que este áudio está tratando sobre o livro da sabedoria, e depois vamos dar andamento nos outros áudios. A próxima aula, naturalmente, a aula remota, nós vamos concluir o capítulo 24 do livro do Eclesiástico, que começamos na aula passada e falta terminar, mas já tivemos o áudio sobre o livro do Eclesiástico, e esse áudio que estamos tendo agora é sobre o livro da sabedoria, a importância que tem esse livro, principalmente para a revelação de Deus e para o Novo Testamento. É um livro do Antigo Testamento escrito já na língua original da revelação do Novo Testamento, que é a língua original do Novo Testamento, nós sabemos que é o grego. Por isso, conta para nós o Antigo Testamento escrito em grego, é esse livro que está bem presente, e sabemos que desde o original do
O livro da sabedoria foi em grego, portanto, preparado por Deus, usando Deus a reflexão filosófica para transmitir o seu conhecimento para o ser humano. Até aqui, então, a minha saudação e até o próximo áudio ou a próxima aula remota. Shalom. Toda vez que eu vou voltar para esse negócio, eu não...